Muito boa noite, aqui é Patrick Dorel e esse é o nosso programa Business 360, um programa em que eu converso com empreendedores numa visão 360 graus sobre o mundo do empreendedorismo. E hoje o meu convidado especial é José Augusto Lima, que é empreendedor, empresário e fundador da rede de barbearias do Vavá. Augusto, grande satisfação em ter você aqui no programa hoje. Obrigado, Patrick. É uma honra, participar aqui do programa e ver que as pessoas estão curiosas para saber, do empreendedorismo, o que tem de novo, o que tem de melhor que a gente pode contribuir para todos que estiverem assistindo. Então, eu tenho certeza que o programa hoje será sensacional, que a gente vai dividir, bater muito papo aqui com o telespectador e mostrando um pouco daquilo que eu faço dentro das barbearias. Não tenho dúvida. Eu acho que você é empreendedor nato, né? A gente se conhece aí há mais ou menos uns 10 anos. E o Augusto, ele é dono de uma rede de barbearias. Hoje, Augusto, a sua rede, ela é considerada a maior rede de barbearias do interior de São Paulo, né? Isso, Patrick. Nós temos 5 unidades, aqui em Jundiaí, tem na Rua do Rosário, na Casa Sica, tem no Eloy Chaves, Itupeva e Plaza Shopping de Itu. Então são 5 unidades, nós somos uma rede, são 3 donos que tem, e a gente vê assim que no interior de São Paulo é a única que tem 5 unidades. Então a Vavá realmente é a mais forte do interior do estado de São Paulo. Legal, e a gente vai conversar sobre toda essa trajetória, como você começou com isso, né? Você tem algumas frases que quando você me passou, a gente faz uma conversa prévia, muito inspiradoras. Uma das coisas desse programa é trazer inspiração também para quem está assistindo a gente aí em casa e conversar com um empreendedor de sucesso que fez toda a trajetória do início até o momento atual, onde tem bastante sucesso, é bastante inspirador. E eu costumo fazer algumas perguntas iniciais, até para a gente aquecer o clima. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, em sua opinião, e aí não tem certo ou errado, na verdade é uma opinião pessoal sobre o tema. O que é esse tal de espírito empreendedor, que todo mundo fala, e é algo com que a pessoa já nasce ou é algo que pode ser adquirido? Você que é um empreendedor de sucesso e acaba sendo espelho para muita gente, qual a sua opinião sobre esse conceito de espírito empreendedor? Patrick, excelente pergunta, Espírito empreendedor para mim tem que ser primeiro, o cara tem que ser sonhador. Sonhador. Aqueles que não têm sonho, que não colocam no papel para virar projetos, morre só com o sonho. Então tem muita gente que, nossa, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa. Se você que tem sonho de fazer alguma coisa e nunca colocou no papel, nunca escreveu qual é o seu sonho, realmente nunca vai virar projeto. E com isso, quando você é sonhador, quer ser empreendedor, empreendedor é aquele que sonha em querer não mudar o mundo inteiro, mas pelo menos perto das pessoas que convivem com ele. Então, esse é o grande empreendedor, aquele que sonha em oferecer o melhor para as pessoas que convivem, no bairro, na cidade onde ele mora e, consequentemente, abrangendo um pouco mais com as outras cidades, que foi o que aconteceu com a barbearia do Vavá. Então, o meu sonho, que nasceu há um tempo atrás, que veio para atender uma demanda, não só em Jundiaí, como uma cidade aqui também de Itupeva e de Itu também, onde nós temos as nossas unidades. Legal. Então, na verdade, o sonho é parte essencial de quem é empreendedor ou quer ser empreendedor. Mas existe, na verdade, uma linha que divide o sonho de uma fantasia, Então, aí, você acredita que colocar no papel esse sonho faz parte de transformar aquilo que só empreendedor enxerga numa realidade, Planejamento, talvez, Não, é assim, a pessoa tem um sonho, quando ela coloca no papel, vira um projeto. Um projeto. Para executar aquele projeto... E na época, em 2013, quando eu viajei para os Estados Unidos, essa ideia eu trouxe lá de Miami, eu fui... num shopping, vi ali um barbeiro com suspensório bem gordo, lá no Ventura Mall,
ele cortando o cabelo ali, e eu falei assim, eu vou conversar, vou querer cortar meu cabelo também. Aí eu perguntei, eu queria cortar o cabelo com um barbeiro ali. Aí o cara riu, falou assim, só daqui a 2 semanas. Quantidade de pessoas. A agenda dele já estava cheia para 2 semanas. Entendi. Eu falei, caramba, se é possível fazer isso nos Estados Unidos, por que eu não posso levar essa ideia para o Brasil? Entendi. Mas assim, precisou do quê? De eu ter a vontade, porque isso aí já estava na minha mente de querer fazer uma coisa diferente, porque eu sempre tive salão unissex. Entendi. Mas o Vavá, que é meu pai, era de barbearia que atendia só homem. Entendi. Então ficou aquela paixão adormecida, que eu tinha aquele sonho, ficou adormecido e assim despertou em 2013 nos Estados Unidos, quando eu trouxe essa ideia de lá. Então precisou do quê? Você que quer ser um grande empreendedor, você tem que ter sonho, colocar no papel, virar projetos, adquirir conhecimento, adquirir parceiros que vai alavancar aquilo lá, e também o grande diferencial que eu acho que foi o que da expertise nossa de fazer o negócio acontecer, quando eu contratei um coach. Entendi. Lá de Americana, que a gente ia estudar todo domingo, saía às 7 horas da manhã de casa, voltava às 5 horas da tarde estudando o negócio. Como era para fazer dar certo. Então, as reuniões nossas iam até, durante a semana, 3 horas da manhã, da madrugada, varava a madrugada toda, planejando o negócio para dar certo. Então, quem acha, vou montar um negócio e deixa aí, não dá certo. Não vai funcionar. Não vai. Porque a gente, barbearias, se a gente colocar no macro, vamos dizer assim, o mercado de beleza é um mercado enorme no mundo inteiro. E no Brasil especialmente, porque o Brasil, além de ser um país enorme geograficamente e quantidade de habitantes, ele tem essa cultura da beleza e do bem-estar, né? Então o Brasil ele é considerado um dos maiores mercados mundiais no setor de saúde e beleza e bem-estar. E recentemente a gente teve um boom de barbearias, né? Aqui em Jundiaí, acho que em todas as cidades significativas, a gente via uma barbearia atrás da outra entrar e iniciar. Mas o teu sonho ali de transformar a tua visão que você teve em Miami com aquele rapaz mais gordo que estava cortando, em realidade veio antes até desse boom, né? Veio em 2013. Então, 2013. Esse boom aconteceu de 2015 para cá. Então você já estava antevendo isso antes? Já antes. Então, aqui em Jundiaí tinha uma barbearia. Uma barbearia. Porque nem os filhos dos barbeiros queriam seguir a profissão do pai, sabe? Aquele, parecia que passava em frente daquelas barbearias antigas, dá até tétano, né? De que parece que não tinha álcool, não tinha nada que esterilizasse, e nós viemos com um old school aí, uma nova pegada, Entendi. Né? Para que a gente pudesse implementar uma ideia diferente, já com a cerveja, já com a toalha quente. Isso aí foi esse diferencial que a barbearia do Vavá trouxe, entendi. A gente vai transcorrer por toda essa trajetória sua. Estava brincando com o Vavá, já chamou você de Vavá, porque é a barbearia do Vavá e você é o proprietário. O Augusto, um programa é pouco de tudo que você tem de história e até de dicas e pensamentos inspiracionais para quem está assistindo a gente. Ele tem muita dica, né, que você vai passar ao longo do programa para as pessoas. Mas, fazendo uma recapitulação, quer dizer, o sonho é muito importante, porque minha segunda pergunta aqui seria o que é necessário para ser empreendedor. Então, uma coisa a gente já percorreu aqui, que precisa sonhar, precisa ter aquela vontade, aquela ambição, de enxergar algo, de querer fazer algo diferente na vida. Patrick, você já viu alguém falar para você assim, quando você for dormir, pega uma caneta, um papel, deixa do lado na cabeceira da cama, que as grandes inspirações, os grandes sonhos vêm quando você está dormindo? Tem algumas pessoas que têm esse insight quando está tomando um banho, quando ela está ali só deliciando a água e ela está pronta para ouvir. E às vezes as inspirações vêm nessa hora. Às vezes quando está no banho e às vezes quando está dormindo. Por isso que a caneta é bom, porque você anota. Você não deixa anota, porque se ideia... deixar para outro dia já esqueceu. Então, talvez, quando você anota, é engraçado essa arte de sonhar,
Quando coloca no papel, vira projeto. Quando vira projeto, aí você vai falar assim, para que eu possa transformar isso aqui em realidade, o que eu preciso? Entendi. Porque se tiver só na mente, é só sonho. Só sonho. Porque tem gente que tem um monte de sonho. No cemitério está cheio de pessoas que só sonharam. Boa. Só sonharam. Só sonharam. Um monte de sonho está enterrado com ela. Então, na verdade, a sua primeira dica aí, não fique só no sonho. Você tem um sonho, está inspirado, você quer realizar, você enxergou algo. Primeira coisa, coloque no papel, do jeito que você conseguir. Exato. Quer dizer, vai anotando aquilo lá, faça aquele sonho ficar coisas reais ali no papel, porque aí ele já existe de forma escrita, né? Da forma como você imaginar. Coloque os seus objetivos ali, né? Exato. Colocar no papel, por quê? Porque assim, para se transformar em realidade. E quando eu falei que eu procurei ajuda de um coach, né, americano, o Cristiano Santana, que era assim, como era eu e a esposa, meu irmão e a esposa dela, era que para os 4 olharem na mesma direção. Entendi. E é engraçado que muita gente hoje fala assim, eu sou coach. Eu sou coach. Uma palavra na moda agora. Uma palavra na moda, mas eu tenho uma definição de quem que é o melhor coach. É aquele que quer transportar você, do estado onde você está, para onde ele já chegou. E é engraçado quando fala isso, né, que o telespectador vai até me entender, né, fala assim, mas como é isso daí? Ele quer transportar você do lugar onde ele está. É verdade, porque tem muita gente que quer trabalhar, às vezes, dentro da sua empresa e quer trabalhar no seu negócio. E o que ele faz? Ele fala, não, eu quero trabalhar, quero fazer, ajudar você a crescer. Tá bom, você vai cuidar das finanças? Como que está a sua finança? Exatamente. Porque você não sabe cuidar da dele, como que ele vai cuidar da sua? Então, assim, uma dica, quando vier pessoas para abranger, para complementar a sua equipe, procura saber quem é essa pessoa, se ela tem realmente qualidade para estar trabalhando contigo e, consequentemente, ela vai te ajudar a crescer. Mas se ela não cuidar nem dos próprios negócios, não cuidar do dinheiro dela, como é que ela vai cuidar bem do seu dinheiro? Exatamente. No outro programa que a gente teve, a gente tocou nesse assunto também. E o outro convidado, ele pontuou isso. Às vezes a gente vê, está em moda, né, coach, mentor, mas alguém que nunca realizou ele mesmo, ou aquele coach que fala, tudo que eu faço dá certo, nunca errou. Eu posso falar de mim assim, os maiores aprendizados que eu tive não foram nem nas vitórias, foram nos erros que eu fiz. Porque o erro faz você pensar onde você poderia ter feito diferente. Você pode talvez ainda não descobrir o caminho correto, mas você já sabe o caminho que não deu certo. Então, na hora de escolher um coach, você teve essa ideia que deu muito certo, mas se você fosse dar uma dica aí para quem está assistindo, pesquise bem, esse coach, ele tem um histórico também. Quer dizer, ele também já fez algo que ele está propondo você fazer, ele já errou. Se ele falar para você, olha, eu só acertei, capaz que você fique meio... Então você vai errar comigo. Porque não existe esse negócio. Ou existe, eu estou errado. O cara nunca errou na vida. Mentira, né? Eu acho que o empreendedor é um... Isso aí é bem a história do advogado, que todos os processos que ele entra, ele ganha. Eu só ganho. Cuidado com o cara quando ele fala isso para você. Quem é que perde? O juiz que perde? Então, a gente tem que ter um cuidado. Na escolha do coach, acontece o seguinte. Eu procurei informações, né, sobre ele, procurei informações de como é que ele ia poder nos ajudar. E é engraçado, no último dia de aula, ele falou uma coisa que foi fundamental para o nosso negócio. Sabe, quando você percebe que o coach, além de ele ter conhecimento na prática, ele tem o lado espiritual. E ele falou uma coisa espiritual para a gente ali, que a Barbearia do Vavá seria uma bênção na nossa família. Ele falou coisas que na aula, em todas as aulas, a gente nem comentou. Então, quando você conhece o lado humano do coach, nessas trocas de informações, e você percebe que ele tem esse lado espiritual também, eu acho que é a melhor dica que você tem. Pega a pessoa certa, tenho certeza que essa vai instruir você no caminho certo. Para quê? Para ficar mais curto. Claro. O caminho vai ficar muito mais curto. E aí vale a pena você investir. O coach, ele vai abreviar, ele vai te indicar alguns atalhos, mas ele não vai fazer o trabalho por você. Não. Ele vai te indicar algumas coisas, como estruturar as suas ideias. E quando você encontra um coach bom, ou um mentor, aí vale a pena você investir nessa parceria comercial, porque ele vai cobrar. Às vezes alguns coaches até propõem, ou mentores serem parceiros comerciais, ou até
uma espécie de sócios nessa jornada, mas vale a pena se a pessoa te ajudar nesse caminho verdadeiramente, não simplesmente, vamos dizer assim, te falar aquilo que você já sabia, né? Ele vai tirar você da zona de conforto. Por exemplo, quando a pessoa quer ser empreendedor, se ela é CLT, quer ser empreendedor, o que que ela vai ser na vida? O próprio chefe. Claro. Você vai ser o seu próprio chefe. As pessoas nunca tiveram essa experiência nessa demanda de orientar e se conscientizar que você tem deveres e obrigações como dono. Sim. E não só os outros que trabalham com você que tem que cumprir as obrigações. Você também tem que ter. Você tem coisas a seguir. Você tem tempo dentro da empresa que você tem que obedecer. E toda vez que você não cumpre esses segmentos, você sofre lá na frente. Aliás, uma das razões que eu ouço muito quando a gente pergunta para empreendedores ou que estão querendo ser empreendedores, por que eles querem ser empreendedores, a gente ouve às vezes, porque eu não quero ter chefe, eu não quero ter patrão. É legítimo isso, é autêntico, mas será que é a melhor ou a única razão? Quer dizer, você não quer ter patrão, mas como você disse, possivelmente o empreendedor vai ter mais regras do que se ele fosse CLT, porque CLT tem vantagens de você trabalhar para uma empresa. Na verdade, como CLT, eu costumo falar assim, eu fui CLT também durante muitos anos, aprendi muita coisa, sou grato à CLT, é muito importante, mas no fundo a gente não deixa de estar vivendo o sonho de alguém que fundou aquela empresa. Mas quando você é seu próprio chefe, você tem responsabilidades talvez maiores ainda do que CLT, porque você tem que dar exemplo, você tem que obedecer aquela disciplina, aquele planejamento que você fez junto com o coach. Então não é que você não vai ter patrão. E eu acho que patrão, todo mundo tem. Os teus clientes são os teus patrões também, de alguma forma, né? Eu aprendo muito com isso, né? Por exemplo, quando a gente está falando do coach, quando é que o coach é muito útil para você? Sabe por quê? Porque quando você aprende com quem já sabe, você erra menos. Exato. E você errando menos, você vai eliminar um monte de problemas lá na frente que poderia inserir dentro da sua escolha. Então, quando você escolhe uma pessoa capacitada para te orientar naquilo que você escolheu para fazer, pode ter certeza, você vai errar muito menos. Então, a escolha do coach é fundamental. Primeiro você avalia, né, por indicação, é sempre por indicação, avalia se ele tem a capacidade, se ele vai atender a sua demanda para que depois você possa aí fazer um casamento, fazer uma parceria ele vir junto com que você, vai orientar você talvez para o resto da vida. Maravilha. Augusto, seguindo aqui um pouquinho, eu queria entrar agora na parte que você poderia explicar ou ilustrar como você iniciou nessa trajetória. Quer dizer, você tem hoje 57 anos, tem uma família, casado, tem uma filha de 29 anos, tudo isso conseguido também, quer dizer, através do empreendedorismo, né? Porque criar uma filha, fazer uma família, você precisa de dinheiro e o empreendedorismo trouxe isso para você. Mas você é empreendedor há quanto tempo já? Você contou a história que você iniciou a barbearia, a rede de barbearias do Vavá em 2013, com um sonho lá em Miami, mas antes você já era proprietário do Estúdio AG. Isso. Quem é de Jundiaí conhece muito bem o Estúdio AG, um salão muito conceituado e muito famoso aqui em Jundiaí. Então isso também já foi empreendedorismo. Então se a gente somar aí, você já tem vários anos de empreendedorismo, né? Conta um pouquinho. Queria que você iniciasse assim, a gente vai falar da barbearia, mas Estúdio AG, como é que iniciou antes, né? Que o Estúdio AG já foi um empreendimento, né? Eu comecei na profissão, Patrick, com 16 anos. Com 16 anos? Isso. Então eu vivo disso há 41 anos. Entendi. Então eu comecei com 16 anos. E é engraçado que nessa época aí, meu pai tinha barbearia, aí um problema nas costas afastou ele da barbearia do Vavá. E ele abriu essa barbearia em 1967, na Vila Maringá. O pessoal que é da Vila Maringá vai conhecer, falar o Vavá lá, a barbearia do Vavá, todo mundo conhece. Então, ali ele era o principal, atendia o pessoal do bairro todo. Em 1967, como eu sou de 64, eu tinha 3 anos. E eu
ia lá todos os dias na barbearia, porque eu morava bem próximo, né? E com 7 anos eu comecei a engraxar sapato ali, eu que varria os cabelos ali, engraxava sapato, às vezes engraxava as meias do cliente, mas a proposta era engraxar o sapato. Boa. E aí eu fui já aprendendo com 7 anos a ganhar o meu dinheiro, né? Eu desde os 7 anos eu me sustento, isso é fundamental, né? Eu vejo a nova geração aí, tá 20 anos, não, tô estudando ainda. Eu com 7 já trabalhava. Então, quando eu com 7 anos já trabalhava na barbearia do meu pai, varria o salão ali, e foi. Quando ele começou a dar problema nas costas, eu vi que ele incentivava sempre meu irmão mais velho a fazer um curso de barbeiro para dar seguimento na profissão. E meu irmão não queria saber, ele foi estudar Senai, ele também tinha esse espírito empreendedor, direcionou para outra coisa. E para mim ele nunca falava nada. E aí um dia, escondido, catei as ferramentas dele, me matriculei na escola e fui estudar. Então você teve na verdade, você é de uma família de empreendedores. Já, Teu pai já era barbeiro, empreendedor. Isso. Com 7 anos você já tinha isso, você já via como é que fazia. Então isso ajudou muito, eu imagino. Muito, já tinha esse espírito na família, que era no sangue, né? E aí eu fui estudar, e aí eu não falei nada para ele que eu estava estudando. E um dia ele chegou em casa, eu estava cortando o cabelo de um vizinho. Estava finalizando o cabelo. Você tinha quantos anos aí, mais ou menos? Eu tinha 15 para 16. E ele viu cortando o cabelo dele e falou, mas quem te ensinou? Eu falei, eu vou fazer um curso na escola aí, eu tô indo lá só para ver se tem jeito para coisa e tal. Ele deu uma olhada assim e falou, quanto tempo faz que você está estudando? Eu falei, faz um mês. A frase que ele me falou na época, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, eu nunca vi ninguém aprender tão rápido a cortar cabelo. Em um mês é muito pouco tempo. Porque não é fácil. E ele falou, foi você que fez tudo, foi eu que fiz todo o cabelo dele. E realmente ficou muito bom. Ficou excelente. Você sabe, eu sempre fui muito caprichoso. Então ficou espetacular o cabelo. Legal. Mas meu pai, a frase que ele usou foi, eu nunca vi ninguém aprender tão rápido a cortar cabelo. Isso te marcou, você lembra Foi, disso? nunca mais esqueci. Aí você falou, acho que além disso tudo, do espírito empreendedor e de ter nascido numa família empreendedora, um pouco do dom. Porque cabeleireiro e barbeiro, cabeleireiro, é um pouco artista manual, né? Se o cara não consegue ter um bom manejo das tesouras, ele não vai conseguir, você diria isso? Ou mesmo não tendo habilidade, é possível se transformar num bom cabeleireiro aí? Não, assim, primeiro ele precisa estudar. Fala assim, o dom, você só desenvolve ele a partir dos estudos. A autodidata tem 3% da humanidade que é autodidata que aprende só de ver. Se você não faz parte desses 3%, tem que estudar. Tem que aprender com alguém. Praticar. Alguém tem que ser seu instrutor. Alguém tem que pegar na sua mão. É assim que se faz. Está errado aqui, está errado ali. E aí eu tive grandes professores de São Paulo. Fui estudar fora do país. E aí com 17 anos eu comprei a minha própria barbearia. Eu não tinha dinheiro naquela época, né? Que foi do Ivan Perini também na Vila Maringá. Ele pediu naquela época, eu lembro, 120 mil cruzeiros. Foram 15 de outubro de 1981. Você tinha 15? Eu tinha 16 anos. 16? 16 para 17 anos. E aí eu conversei com ele, ele falou, olha, se eu te pagar 100 mil, você aceita? Ele falou, não, se for em dinheiro eu aceito. E eu não tinha dinheiro. Eu fiz a proposta. Eu não tinha dinheiro. Aí quem me emprestou foi meu sogro, né? O José Alves da Silva, que faleceu agora em março. Ele me emprestou esse dinheiro e falou assim, e quanto tempo você consegue me pagar? Eu falei, em 3 meses eu te pago tudo. E na época, né, se vocês procurarem na história, vai ver que a porcentagem lá era 7%. Em 1981 era 7%. Então, exatamente, eu emprestei em outubro. Em janeiro, eu paguei todo o dinheiro. Eu paguei 121 mil cruzeiros na época para o meu sogro pelo dinheiro que ele me emprestou. E acho que eu namorando a filha dele, achei por isso que ele deixou eu casar, porque falou assim, o cara tem palavra. Tem palavra, porque eu trabalhava todos os dias. Não tinha feriado, não tinha domingo, eu trabalhava todos os dias. Mas nessa época o teu pai tinha ainda... Não, já não tinha mais a barbearia. Já não tinha mais a barbearia? E esse local era onde meu pai tinha. Entendi. Onde ele tinha saído, eu voltei a trabalhar nesse mesmo lugar. Entendi. Você, com tua vontade, com clientela, você foi arrumando. Depois a gente tem uma pergunta de um telespectador
sobre arrumar cliente, fidelizar, essas coisas a gente vai fazer. Tá. Aliás, tem algumas perguntas muito legais que você vai conseguir elucidar bastante coisa. Tá. Mas aí começou então, 17, 18 anos, você comprou um estabelecimento que já tinha ali, então tinha o maquinário, tinha as cadeiras, tal, Tesoura, e começou. Comecei a trabalhar. Começou a trabalhar, E aí Vila Maringá. em 3 meses eu paguei meu sogro, dívida mais. trabalhei já. Com 17, eu não tinha nem 18 anos, eu já tinha meu próprio carro. Pô, Comprei eu lembro que foi uma Brasília 76 branca, e eu lembro do barulho dela, até porque o motor por lá dentro, né? Nunca mais esqueci desse carro. isso é 83? Não, era em 80, não, em 82 eu já comprei. 82. Comprei já a Brasília, era Legal. 1976, e daí para frente só foi trabalhando muito, né? E o AG veio depois de uma parceria. A minha esposa trabalhava no Credit Rei. Quem é das antigas aqui de Jundiaí vai entender o que eu estou falando. Ela era vendedora no Credit Rei e ela também começou a fazer curso de cabeleireira, porque ela que arrumava as manequins lá no Credit Rei. Já estava mais ou menos arrumar no meio, peruca, ela que ajeitava as roupas e tal. E aí ela começou também a estudar, e com isso foi que nasceu a parceria, né? O estúdio AG é A de Augusto e G de Graciele. Exatamente. E aí vocês abriram um estúdio, você saiu da barbearia que você tinha comprado Foi. e montou do zero o estúdio AG. AG. Eu conheci o estúdio AG quando ele estava na 9 de julho ali, que eu conheci você, mas você montou em outro lugar antes. Quando eu estava na 9 de julho, foi a época que eu comprei o terreno. Entendi. E onde eu estudei AG hoje, eu fui construindo. Eu trabalhava na 9 de julho e todo centavo que entrava ali, eu direcionava tudo para a construção. Entendi. Era uma época que os cabeleireiros estavam tudo no auge, querendo carro novo, querendo ostentação. Roupas bacanas, tudo ostentação, que era moda dos cabeleireiros, quem quer os top aqui da cidade de Jundiaí, e eu, quietinho, construindo o meu. Olha. E esses dias eu estava fazendo um levantamento aí, nós somos aqui entre cabeleireiros e barbeiros, mais de 10 mil na cidade. Sabe quantos tem salão próprio? Pouquíssimos. 5. Você mais 4, vamos dizer assim. Que tem, construiu o próprio salão. E a gente vai falar um pouquinho, porque para cabeleireiro em especial, para todo o comércio, com a pandemia, você comentou isso para mim assim recentemente, quer dizer, o cara fechado, né? A gente passou uma época aí de pandemia fechado e as pessoas, os donos, pagando aluguel. Então, quem tinha prédio próprio saiu na frente, conseguiu passar muito melhor essa pandemia, né? E você já tinha essa visão lá atrás, né? Tinha que ter duas coisas. Quem não tinha prédio próprio, É. para não precisar pagar aluguel, tinha que ter uma reserva. É. E quem é que quebrou, né? A estatística mostra que recentemente foi feito um levantamento aí que 355 mil salões fecharam na pandemia. Meu Deus. Porque já vinha com problema. É. Porque o dono, quando não quis reduzir, você imagina, o cara entrando zero no bolso dele, ele tendo que custear para manter, a barbearia do Vavá fez. Ela não fechou nenhuma. Ela bancou, pagou todos os aluguéis durante a pandemia. E os funcionários, né? São todos MEI, porque MEI. eles ganham por produção. Ah, legal. Então não precisava pagar ele, mas o custo que nós pagamos para manter o estabelecimento em condições de quando voltasse, acabasse a pandemia, voltasse a trabalhar, foi muito grande. Aliás, essa questão que o Augusto falou, MEI, né? Microempreendedor individual, isso é fantástico, é uma das melhores maneiras da pessoa iniciar como empreendedor, mesmo que é um empreendedor ligado diretamente a uma empresa, mas já é um empreendedor, quer dizer, ele está ali fazendo a própria contabilidade, pagando os próprios impostos e não tem vínculo empregatício. Então é interessante essa questão de MEI, né? Bom, aí começou o Estúdio AG. Aí eu e a esposa trabalhando, né? Trabalhando direto. Você mesmo e a esposa fazendo feminino e você... Isso. Mas eu faço feminino também. Faz feminino também. Mas é engraçado que o pum que deu do AG foi quando nós começamos a participar dos campeonatos aqui na cidade. Ah, interessante. Em 2001, nós fomos assistir o campeonato. Quem que era o que arrumava a noiva, a madrinha, os penteados, maquiagem, né? Foi lá no Clube Jundiaense, na sede central, e a gente ficou assistindo aquilo ali e foi, cara, que coisa bacana, os bambambam da cidade, está tudo participando aqui. Vamos entrar também. Aí nós entramos em 2002
no ano seguinte. Participando e já tendo bons... já assim, nós fomos assim, de cara, fomos campeões. E ninguém conhecia. O AG não era muito conhecido. Fomos campeões. E aí, no segundo ano, que foi 2003, participamos novamente. Aí, cada salão tinha direito a participar com 2 modelos. Não com uma só, com 2 modelos. E eles só davam o prêmio para o primeiro colocado. Aí passaram a dar para primeiro, segundo e terceiro. No segundo ano, que nós participamos do campeonato, em 2003, que era um campeonato pelo JC, né, aqui da cidade, e aí saiu, terceiro lugar, fulano de tal, aquela festa, lá no Clube Jundiaense, lotado, aí na sede de campo, já um monte de gente. Em segundo lugar, Estúdio AG e tal, Augusto e Graciele. Subimos e falou, o ano passado não ganhou, agora em segundo está ótimo. E agora em primeiro lugar tal, Estúdio AG, Augusto e Graciele. Nós ganhamos em primeiro. Primeiro e segundo douradinho. Então aí foi o Aí nome, foi onde chamou a atenção da cidade. Foi assim, primeiro assim, como você destacou? Participando do campeonato. Então, não tem time, não tem nada que você faça na sua vida que não exija esforço. Então, você quer se dar bem, quer ganhar dinheiro, primeiro tem que trabalhar muito, se esforçar. De graça. Tem uma frase até do Silvio Santos que fala isso, se alguém falar para você que alguma coisa é de graça, fácil, desconfie. Quer dizer, a excelência, você trabalhar e melhorar cada vez mais e perseguir a excelência naquilo que você faz é essencial. Quer dizer, não é só para você ganhar dinheiro, ter sucesso, você ser bom naquilo que você faz é essencial, não tem como. Legal, e aí começou a ganhar fama na cidade, aí você começou a atender as pessoas famosas, não só da cidade, mas da região de São Paulo. Você me contou algumas histórias nos bastidores aí, que começou a fazer alguns cabelos de famosas. Não, é famoso. Também jogadores de futebol, técnico de futebol que veio jogar no Paulista. Quem que é o Bambambam? Fulano e tal. E é engraçado que em 2004 nós participamos do campeonato, também fomos campeões. Nós ganhamos também o título de melhor em 2004, depois não deixaram a gente mais participar. Porque já era o concurso. Não, porque falou assim, se o AG entrar, a gente não participa. Então, eu vejo assim que realmente foi com muito sacrifício. As pessoas, a referência, nós fizemos capa de revista com Ellen Roche em 2005. Em 2005 também nós fizemos a novela Alma Gêmea, toda a produção da novela Alma Gêmea para a Rede Globo, lá em São Paulo. Bem legal. E foi assim, uma repercussão tremenda, porque nós tínhamos as fotos de todos os componentes da novela, que a gente estava junto com eles arrumando, já na vitrine, na segunda-feira que ia estrear a novela. Quando ia estrear a novela, a gente já estava... Falei assim, mas como? Falei, não, nós fizemos isso aqui, Alma Gêmea, né? É a novela nova da Globo que nós produzimos todos os artistas. Então foi muito bacana para a gente. Mas mesmo os clientes e consumidores locais, Jundiaí tem a fama de ser uma cidade exigente, né? Não é uma cidade que todo mundo gosta de qualquer coisa. Então você teve que também chegar na excelência local e ainda mais atendendo essas pessoas famosas de outras cidades. Vamos passar para a parte das perguntas, porque tem várias perguntas legais aqui e o tempo passa voando. Não, a audiência aí está tremenda, então a turma está mandando perguntas aí, não para de chegar. Tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Primeira pergunta é: como foi a transição de ser um pequeno empreendedor iniciante para se tornar um grande empreendedor e proprietário de uma rede de barbearias grande e significativa? Como você desenvolveu ou adquiriu as competências necessárias para fazer essa transição? E quem pergunta é o Maurício Sela, que é diretor de tecnologia de uma grande multinacional do segmento de fragrâncias e aromas em Valinhos. Ele quer saber essa transição de... Como é o nome Maurício, dele? Maurício Sela. Vou responder aqui para você, Maurício. Cara, tudo que você faz na vida é sempre um aprendizado. Eu tenho certeza, Maurício, quando você estava pensando em fazer a pergunta, curiosidade, como que iniciou? Eu fui técnico de futebol aqui na cidade de Jundiaí. Comecei a ser técnico em 95 até 2001. Nessa trajetória de 95 a 2001, eu fui técnico em 8 campeonatos. 8. Participei de 8 campeonatos, cheguei a 7 finais e ganhei 6 títulos como treinador. E um dia,
me imaginando, vendo ali dentro do vestiário, comandando uma equipe com roupeiros, massagista, preparador físico, todo o pessoal, todos os jogadores que envolvia a equipe, diretores, nós estávamos uns 30. E eu era o líder ali, porque era o técnico. Claro. Né? Até me deram um apelido na época de Vanderlei Luxemburgo do Amador de Jundiaí. Boa. Né? Por ganhar título e por já a forma de se vestir, todo social, já não ia com chinelo de dedo, como alguns na época participavam, já ia com elegância. Então esse apelido eu ganhei nessa época, Vanderlei Luxemburgo de Jundiaí. E a partir do momento que eu ganhei os campeonatos, eu vi que a nível amador não precisava mais nada. Não precisava falar assim, eu vou fazer mais... Não, eu tinha ganhado tudo que um treinador queria ganhar. E um dia, conversando com minha esposa, eu falei, por que eu não posso fazer isso no nosso negócio? Fazer o nosso negócio crescer também. E aí que foi a ideia que eu tive, né, de parar com o futebol, mudar para 9 de julho, montar um salão ali de 240 metros quadrados, mas foi num momento de raiva. Entendi. Eu queria assim, que vocês entendessem, assim, por que o Augusto falou esse momento de raiva? Porque nessa época eu dava palestra para outros cabeleireiros, eu sempre fui um incentivador. Sempre foi aquilo que o dom que Deus me deu, eu não guardei para mim. Eu sempre procuro dividir para os outros. E um dia, dando uma palestra, né, estava lotado, precisava emprestar cadeira, tanta gente que tinha ali, 240 cabeleireiros participando dessa palestra. E saímos dali, fomos tomar um café no shopping, e com as coisas tudo dentro do carro. E o shopping estava em expansão, né? Essa, em 2013, foi a expansão do Maxi Shopping. Maxi Shopping. E nessa época ainda falamos, vamos ver se a gente arruma uma sala, vamos meter a cara, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E aí nesse momento que nós fomos procurar ali uma sala, e o cara que nos atendeu, não sei se ele foi infeliz ou foi a melhor pessoa que apareceu na minha vida. Ele atendeu a gente tão mal. Mal, que você ficou com raiva. Fiquei com raiva. A gente estava no meio da conversa, ele levantou e falou, faz o seguinte, deixa abrir, deixa inaugurar, e depois que inaugurar, a gente volta a conversar e tal. Colocou a gente para fora. Quase que despachou. Isso. E aí, é engraçado, teve uma coisa bem bacana em cima disso, que o Maurício vai ficar contente de saber. Na raiva ali, nós saímos de lá e viemos do shopping até em casa olhando onde tinha lugar para alugar. Ia passando ali na 9 de julho, bem em frente ao Beco Fino, uma placa assim, aluga-se. A esposa tirou, anotou o telefone, entrou em contato, já foi para ver, para alugar, como fazer. E é engraçado que nós montamos o salão nessa época, e antes de inaugurar o shopping, a gente estava inaugurando o nosso salão ali, na 9 de julho. Legal. E aí eu conversei com vários, né? Não foi um nem dois, não, vários clientes, e contei a história que tinha sido maltratado lá no shopping. E a maioria deles falou assim, olha, faz o seguinte, pega um convite e convida esse cara aí para ir no seu salão. Para ele ver. Se ele não deixou você montar no shopping, para ele ver o tamanho que é o seu, que é 2 andares, 240 metros quadrados, na principal avenida de Jundiaí. Lugar nobre de Jundiaí. Nobre, o lugar mais caro, a Avenida Paulista ali, né? E aí, Patrick, sabe o que aconteceu? De 100 clientes que eu conversei, 99 falou para mim fazer isso. Alguns se ofereceram até levar o convite para ele. E um cliente fez eu mudar de ideia. Aí você fala assim, para quê? Um cliente fez você mudar de ideia. Sabe o que o cliente falou para mim? Falou, Augusto, eu sei que você está convicto de que quer convidar o cara para participar da inauguração do seu salão, mas eu tenho uma opinião diferente. E eu quis ouvir essa opinião diferente. Porque os grandes filósofos falam assim que o ignorante, ele nunca muda de opinião. O sábio, sim. Sim. Então eu parei para ouvir esse cliente, ele disse assim, se o cara te desejou mal sem te conhecer, e por que você vai trazer ele perto do seu negócio? Ele vai olhar só os defeitos. Sim. As pessoas que desejam mal para a gente, queira ela bem longe. Eu jamais convidaria o cara para ir na inauguração. E isso daí fez eu mudar de ideia, não convidei. E aí no final ele encerrou assim, falou assim, ó, fique tranquilo que um dia ele vai vir falar de vocês ainda. Porque assim, os campeonatos que a gente participou, ganhou tudo, jornal, televisão, fizemos propaganda na Globo, aquela época lá, deu uma repercussão tremenda com a inauguração da 9 de julho. Aí sim, mudou o cenário dos salões de beleza de Jundiaí, de 2003 para cá, sim. Que eu vi que foi através dessa raiva que eu saí. Olha que interessante. Então, é engraçado assim, nem sempre quem torce contra você ou quem fala alguma coisa, você torce o nariz, você não gostou muito, não leve para o lado ruim não, talvez seja para você mudar de nível. Alguém precisa criticar aquilo que você está fazendo. Mexer na tua paixão interior.
E também um pouco, você já tinha respondido antes, quer dizer, essas competências necessárias ao longo do processo, nessa trajetória de evoluir como empreendedor, veio um pouco também através do coach, que te meio que orientou e conseguiu te orientar aí nessa trajetória. Tem mais uma pergunta, interessante essa também. Como fidelizar clientes em um mercado tão concorrido como o de salões de beleza, porque é um mercado muito concorrido, tem muitos salões. Aí a pessoa pergunta, não dá para errar, não é mesmo? A primeira experiência tem que ser ótima, não é mesmo? E quem faz essa pergunta é o Thiago Silva, que é consultor em comunicação e marketing e professor universitário aqui de Jundiaí. Ele quer saber sobre essa questão de fidelizar num mercado muito, muito competitivo. Thiago, eu tenho um jeito de trabalhar com os meus clientes que é mais ou menos assim. Aprendi muito com meu pai isso, que às vezes o corte de cabelo não ficava 100%, ficava 70%, 80%. E a piada, o jeito de atender o cliente, de tirar o blazer dele, o paletó, acomodar ele na cadeira, isso fazia toda a diferença. Então, seu atendimento era 50%, com mais 80% do corte, ia para 120%, ele voltava por causa da piada, voltava porque foi muito bem atendido. Mas tem algumas coisas que não funcionam mais no dia de hoje. Você precisa ter uma equipe muito bem comprometida. Eu vejo assim que funcionários mal orientados, ou que trabalham com raiva da empresa, ele pode colocar a sua empresa abaixo. Ele pode atender mal o seu cliente. E aquilo que você levou a vida inteira para custear, para manter ele dentro do seu salão, às vezes um mau atendimento, mesmo que o seu serviço seja excelente, você acaba perdendo o cliente por ser maltratado, não por você, mas por alguém da sua equipe. Então, é um grande aviso aí para que vocês possam ter uma equipe grande, né? Quanto maior a equipe, um pouco maior para ser controlada, mas é primordial que você tenha a equipe junto com você, batalhando, fazendo a sua empresa crescer. Maravilha. Mais uma pergunta. Como crescer e, após crescer, manter o crescimento num ramo de barbearias? Ainda há espaço para esta atividade, esse segmento em Jundiaí, no caso? O Flávio Andrade, que é advogado e diretor jurídico de uma multinacional do ramo de cosméticos também. Ele quer saber do tamanho do mercado, se ainda cabe... Flávio, eu gostaria, cara, que não abrisse mais nenhuma barbearia de Jundiaí. Estou brincando, eu acho que o sonho de muita gente está começando. Tem muita gente, eu já ensinei alunos de 16 a 64 anos. Né? Você já formou 500 barbeiros aqui a nível Brasil e fora. Tem barbeiro trabalhando na Irlanda, em Portugal, na Espanha, em Londres, que se formou aqui com a barbearia do Vavá. Então são coisas assim que eu vejo que realmente, né, há mercado sim, tem muita gente de São Paulo chegando de Jundiaí, um pessoal um pouco mais exigente, que quer qualidade, né? Eu falo assim que tem algumas acho que é uma das perguntas aí, né, que fala assim, esses que abriram outras barbearias com preços até inferiores, se não nos prejudicaram. É claro, mas quando a pessoa procura qualidade, ela não olha o preço. Exato. No segmento, mesmo de salão de beleza, o preço vem lá em quinto lugar, em sexto lugar. Não é a primeira coisa perguntar quanto custa um corte de cabelo, quanto custa uma barba ou uma escova, uma tintura. A pessoa quer saber o que você vai oferecer para depois ver se o preço está combinando com aquilo que você está entregando. Essa pergunta que você mencionou, realmente, o Abramo Maidec de São Paulo, que é consultor empresarial e especialista em supply chain de São Paulo, capital, ele pergunta: nos últimos anos, muitas pessoas fizeram cursos de barbeiro e cabeleireiro e começaram a abrir seus próprios pequenos salões de beleza, muitas vezes cobrando preços muito abaixo dos preços de mercado. E ele quer saber como foi essa experiência, na sua visão, né, na sua experiência, de enfrentar esse tipo de situação de concorrência. Quer dizer, a pessoa, às vezes até foi formada por você ensinou tudo, mas ela sai, abre o próprio salão e às vezes leva cliente e faz um preço totalmente que não é alinhado com o mercado. Você enfrentou isso também? Já enfrentei. Abramo, cara, a colocação é sensacional, realmente aconteceu muito, né? Não só
com os alunos que eu ensinei, mas com alguns barbeiros que participavam da rede Vavá, acabou saindo, montou as suas barbearias, atendeu os clientes ali. Cara, eu vejo assim, para quem é empreendedor, se ele tiver medo, ou não tiver convicção daquilo que ele se propôs a fazer, então não se meta não. Porque se a gente ficar enciumado com o que o outro queira também sonhar e também crescer, eu vejo assim que, eu sinceramente pensando dentro do meu ego, se a pessoa ficar 10 anos comigo e não se mexer, quer dizer que não aprendeu nada. Entendi. Então, até você tem a expectativa, pô. De que grandes barbeiros saíram ali Sim. do conhecimento que a Vavá proporcionou. Que eu acho que é isso, você, num dos cafés que a gente tomou, fazendo um link com o que você falou, né? Dos seus planos futuros. Você comentou comigo, e eu até incentivei você, não, comenta isso, porque isso mostra que o empreendedor muitas vezes faz as coisas por algo além, para deixar um legado. E o Augusto, vou pedir para ele comentar, que você falou, mentoria. Você ensinou tantas pessoas numa profissão maravilhosa. E o conhecimento que você tem, você pensa em até criar um curso, ou ser um coach, um canal de informação, seria um canal de informação para esses barbeiros aí que talvez queiram assim, estar sonhando, eu também quero chegar onde a Vavá chegou, ter várias unidades, como que eu faço? Então, por isso que eu disse, coach é aquele que vai levar você aonde ele já está. Entendi. Então tem muita gente querendo ser coach dos outros que aí você fala... Não chegou a lugar nenhum. Não, você não tem nada. Vai levar eu aonde? A lugar nenhum. Então, isso daí é fundamental. Então, quando você quiser se espelhar em alguém, procura saber um pouco da história da pessoa. E assim, você vai seguir as diretrizes. Então, eu estou assim, conversei, já até... Eu falo assim que é um dos filósofos que eu mais adoro, né? Immanuel Kant. Immanuel Kant, o alemão. Que ele diz assim... Tudo que não puder dizer como fez, não faça. Mas você conta os seus sonhos antes? Não, eu conto depois. Então, é até uma dica, né? Tem muita gente, às vezes, que se eu quero fazer, ela conta para todo mundo. Quando você conta para todo mundo, sabe o que vai acontecer? Vai ter muito mais gente tentando desanimar você do que querendo que você faça. Tem essa característica, né? Ele não... Então, antes de fazer, quer dizer, faça, depois você conta o que você fez. Maravilha, essa é uma dica valiosa também para quem quer iniciar aí. Uma das coisas que a gente pretende nesse programa, Augusto, eu comentei isso com você, trazer essa inspiração de assistir um programa com um empreendedor como você, mas não só aqueles que estão no meio do caminho. Eu pretendo trazer aqui pessoas que ainda estão no sonho e que, assistindo uma entrevista como essa, vão dar esse primeiro passo, sair do sonho. Então, não importa, aqui a gente vai receber pequenos, médios ou grandes empreendedores como o Augusto, ou aqueles que ainda não são empreendedores, mas que de repente assistem essa entrevista e se espelham e se identificam. Olha, o Vavá, chama de Vavá, o Augusto, começou assim também, com um sonho e tal, e foi. Então isso é muito importante, né? Eu acho que está na hora de você contar uma anedota que você falou, porque tem uma anedota que o Augusto vai contar, quando ele me contou, eu falei, essa daí você tem que contar, porque muitas coisas que ele falou vão ficar marcadas, tenho certeza aí, para quem está assistindo a gente. Mas essa anedota, essa é especial, então se você puder contar, vai ser fantástico essa anedota. Depois, se sobrar tempo, a gente complementa. Tá, eu falo assim, que não é nem a anedota, ela tem uma forma de anedota, mas Sim. é uma história que depende muito no ouvido, né, no colo de quem cai essa história. E ela é mais ou menos assim. Você, às vezes, tem um sonho de querer fazer alguma coisa na vida e acha que precisa de muito dinheiro, né? Sim. E eu tinha uma raiva minha quando eu construí a minha casa, que eu contratei um engenheiro aqui da cidade para fazer todo o levantamento ali da obra. Eu fiz o desenho, eu quero assim, assim, assim. E ele me deixou com uma raiva tremenda. Sabe o que ele perguntou para mim? Quanto de dinheiro você tem para fazer tudo isso aqui? Às vezes o empreendedor, ele quer fazer, ele sonha tão alto que ele esquece que ele precisa ter recurso. Capital. Recurso. Uau. E como é que se arruma recurso? E a história é mais ou menos assim.
Tinha um menino chamado Marcelo, tinha apenas 12 anos, e esse menino, né, ele oferecia o serviço de engraxate de sapato, chegou no restaurante e ali abordou 2 pessoas que estavam sentadas e falava muito bem. O Marcelo, ele era muito articulado nas palavras, né? Eu lembro de as pessoas que é muito articulada com palavras. Tem o Warren Buffett, ele fala assim, que 70% das pessoas que se comunicam muito bem vai se dar bem na vida, né? Um dos sócios do Bill Gates. Então ele mostra ali que se a pessoa saber se comunicar, ela vai se dar bem. E esse menino Marcelo, 12 anos, chegou no restaurante, 2 pessoas sentadas, estavam esperando o almoço, e ele falou assim: dá licença, meu nome é Marcelo, eu queria oferecer o meu serviço de engraxate, e eu queria oferecer para vocês aí, não vou engraxar agora, caso vocês vão almoçar, mas se vocês tiverem sapato em casa, eu posso oferecer o serviço dentro de casa, com todo o conforto, que vocês não vão ter trabalho nenhum. E o Marcelo falou assim: olha, eu estou oferecendo serviço porque eu estou querendo garantir meus estudos, meu pai é assalariado, minha mãe é doméstica, com certeza ele não tem dinheiro para me bancar. Então, porventura, algum de vocês tem um cartão que possa me dar, que eu possa oferecer meu serviço? E aí, um tirou do cartão, Dr. Carlos, ele olhou assim: Dr. Carlos, posso te ligar amanhã para saber se o senhor tem 3, 4 pares de sapato ali, porque eu cobro R$5 cada sapato, cada par. E se tiver 4, eu tenho 10% de desconto, ao invés de pagar 20, paga 18. Tudo bem com o senhor? Posso te ligar? Pode ligar. Muito obrigado, boa tarde, bom almoço para vocês. E ele foi embora. No outro dia tocou o telefone do Dr. Carlos. Quem era? O Marcelo. O Marcelo falou assim: Dr. Carlos, tudo bem com o senhor? O senhor viu, tem sapato para engraxar lá? Ele falou: tem 4 lá, deixei até separado para você engraxar. E aí, tudo bem. Quem está na sua casa? Sua esposa, empregado? Fala: a Maria está lá, vai te atender. E aí, passou umas horas, toca a campainha do Dr. Carlos. Quem que é? O engraxate. A Maria abriu e falou: ô Marcelo, você? Eu falei: não, meu nome é Gustavo. Ela falou: mas o Dr. Carlos falou assim que o Marcelo ia vir engraxar o sapato dele. Ele falou assim: o Marcelo não sabe engraxar sapato. Nós somos em 5 que nós trabalhamos para ele, e ele que é muito bom vendedor, ele sabe falar muito bem, e ele que oferece o serviço e nós que engraxamos, né? E aí a Maria falou: pera um pouquinho só, que eu vou falar com o Dr. Carlos. Aí o Dr. Carlos, viu, não, o Marcelo está aqui não, o Gustavo falou que o Marcelo não sabe nem engraxar sapato. E ele que vai fazer o serviço aqui. Fala: tá bom, deixa ele fazer o serviço, deixa ele engraxar, e aí você paga ele e manda ele embora. Tá bom. Foi feito o serviço e tal. 2 horas depois, toca o telefone do Dr. Carlos. Quem é? O Marcelo. Dr. Carlos, tudo bem com o senhor? Ó, seu sapato já foi engraxado, a Maria viu, falou que ficou muito bem engraxado, parabéns, ó, muito obrigado. Aí o Dr. Carlos falou: Marcelo, só que tem um porém. Eu achei que era você que ia engraxar meu sapato. E você mandou outro menino lá e falou: olha, senhor, me desculpe se não ter me expressado bem, eu disse que eu preciso garantir meus estudos, e meu pai é assalariado, minha mãe é doméstica, e eu quero fazer faculdade, pós-graduação, então hoje eu tenho 5 meninos que fazem isso para mim, e agora eu pretendo no próximo mês inteirar 10, porque a demanda está muito grande. Mas a Maria elogiou, ficou bem engraçada. Ela falou: disse que ficou bom. Eu falei: então, o senhor tem 2 amigos que eu posso me indicar, que também eu posso oferecer o meu serviço? Moral da história: o Marcelo ganha dinheiro com uma coisa que ele não faz. E você, telespectador, por que é que você não ganha dinheiro com aquilo que você acha que faz muito bem? Fica a pergunta. O Marcelo, oferecendo serviço de engraxate, ele ganha sobre todos os engraxates. E por que é que você não está ganhando dinheiro? É uma coisa para se pensar. Empreendedorismo é isso. Perfeito. Não é só, mas olha, é tudo uma maravilha. Não, tem pessoas que às vezes vendem o almoço para comprar janta. Sofre porque é patrão. Porque nunca pensou que seria o próprio chefe. Então essa historinha aqui... É fantástica. É assim, faz você remeter no dia a dia, naquilo que você faz, para ver se você está ganhando dinheiro com o que você está fazendo. Porque essa história, ela mexe com a pessoa que está assistindo aí o nosso programa de diversas maneiras. Pode mexer. Pode falar, a pessoa pode falar: caramba, aquilo que está sendo oferecido
O empreendedor verdadeiro é o Marcelo ali, que está empreendendo, que está vendendo o serviço, que deixou o cliente satisfeito, que teve a ideia de todo empreendedor. Pós-venda, né? Pós-venda. No final, o cliente está satisfeito igual. Mas ele não sabe engraxar o sapato. Não, é. Então, tem no mínimo dois pensamentos, quando você me contou essa história, que surgiram para mim e podem surgir para as pessoas. Eu não preciso saber engraxar o sapato para ser um empreendedor necessariamente, mas eu preciso formar uma boa equipe, Exato. entregar o serviço que eu ofereço, gerir bem essa equipe, porque nenhum dos engraxates ficaram revoltados com o Marcelo. Não. Contentes, aliás, porque com certeza o Marcelo pagou eles direitinho conforme combinado. Exato. Então essa é a primeira lição, ou primeira insight, né? O empreendedor, ele fez o negócio acontecer, mas ele não sabe engraxar. Mas ele tem um grande valor para todo o sistema. E o segundo pensamento que pode surgir como inspiração aí, por que o engraxate, que sabe fazer, que você fez essa pergunta aí, por que ele também não vira um empreendedor? Fala, pera, eu sei engraxar, então eu preciso me habilitar a também ser vendedor. Ah, mas eu não sei, porque não faz parte... Espera aí, eu sei fazer uma das coisas principais desse empreendimento, que é o serviço em si. Eu vou fazer o Marcelo ganhar mais do que eu? Não. Ou eu vou virar sócio do Marcelo, ou eu vou aprender a ser um Marcelo. Exato, exato. Então, no mínimo, dois pensamentos que essa história, que não é uma anedota, acho que aconteceu de verdade, de repente... mostra para as pessoas, quer dizer, a pessoa, ela tem que, alguma coisa tem que acontecer nela, quando ela ouvir essa história. Se ela tem o espírito empreendedor, eu tenho alguns amigos que estão assistindo agora, eles querem ser empreendedores, mas eles não sabem como começar, e essa história do Marcelo passa na mente delas, de uma outra forma, numa outra configuração. Mas... depende muito do segmento que ela está. Claro. Porque assim, o que acontece com o Marcelo, o que é? A pessoa, quando a vida inteira dela é CLT, é que ela vende o tempo dela, vende o sonho dela por um pagamento fixo, por um valor durante o mês, para receber ali durante o mês. Então ela vende esse sonho. E quando ela sai, ela aflora, ela quer fazer o algo mais, e aí que está, né? Se você domina ou não, vai depender das suas ideias, daquilo. Uma coisa ele sabia fazer muito bem, que era se vender. Então, só nas palavras, quando o Dr. Carlos tentou colocar ali para ele, eu achei que era você que ia fazer, ele falou assim, me desculpe se eu não me expressei direito. Em momento eu disse que eu estava oferecendo o serviço de engraxate, mas não era eu que ia executar. Exato. É só você entregar um serviço bem feito, não precisa. Ah, mas na minha empresa lá, se eu não estiver presente, o negócio não vai. Por quê? Porque você não conseguiu convencer aqueles que estão ao seu redor a fazer, principalmente, aquilo que você faz na sua ausência. Então, essa história, pessoal, que o Augusto contou, e Augusto me falou antes do programa, se eu conseguir mexer na mente ou no coração de alguma pessoa através dessa historinha, para mim, já é um accomplishment, já é algo que eu alcancei através dessa entrevista. E a gente pensa assim mesmo, porque tem muita gente que vai se lembrar. O Augusto contou no programa de TV uma história e eu vou mudar a minha história devido a essa historinha que ele contou. Isso que a gente quer também nesse programa, trazer essa inspiração. Se você tem um sonho, e a abertura desse programa é bem assim, você é capaz, você pode. Então faça, se prepare, mas faça. Certo, Augusto? Eu vou além ainda, né? Você quer ser dono do seu próprio nariz, né? Ser empreendedor? Faça. O que tem em sua mente? O que tem no seu coração que você ainda não fez? Eu queria até passar aqui uma dica. Por favor, fique à vontade. Eu não sei se vocês... Está muito normal, né? Atual, né? Todo mundo... o que está assistindo no Netflix? Sim. O que está vendo de interessante? Tem alguns filmes, né? A gente assiste e não passa muita informação. Sim. Mas tem um aí que eu vou passar para vocês, chama Navileira. Anote aí. Navileira, com 2 L, que é de um velhinho, um japonês lá, com 70 anos de idade, ele quer aprender a dançar balé. E você não entendeu? 70 anos querendo aprender a dançar balé. Assiste. Netflix, Navileira.
Depois você vai usando ali aquelas palavras que ele vai usar ali durante a série, que como que ele é aplicado, como que ele é delicado em fazer os movimentos corretos. Uma pessoa de 70 anos nos ensinando. Tenho certeza que você está nos ouvindo, talvez não tenha 70 ainda, né? Talvez tenha algum sonho a ser realizado. Então assista Na Vileira, depois posso até comentar embaixo, né, no seu programa, que fala assim, cara, a história, talvez o que o Augusto falou o programa inteiro, o que o Patrick comentou, talvez não foi de grande utilidade, mas a historinha do Marcelo, do Engraxate, do filme que você vai assistir, ali vai fazer toda a diferença na sua vida. Na Vileira. Maravilha. Um velho, 70 anos, que na maioria do pensamento das pessoas já não teria mais sonho nenhum, e o sonho dele, sabe o que era? Ser bailarino. Show de bola. Augusto, passou rápido, 1 hora de programa. Muito obrigado pela presença, acho que foi inspiracional, muitas dicas. Espero que o pessoal tenha gostado. E a gente vai estar de volta semana que vem ou com outro entrevistado, mas muito obrigado pela sua presença, foi sensacional. E boa sorte a todo mundo que quer empreender. Obrigado, que seja aí o seu sonho vire realidade. Coloca no papel e vai virar projeto. Maravilha.